Não, o Yang não é uma coisa, o Yang é uma característica. Diz-se que é mais Yang quando alguma coisa é mais energética. Diz-se que é Yang quando alguma coisa é mais quente. Diz-se que é Yang quando alguma coisa é mais luminosa. Diz-se que é Yang quando alguma coisa é mais clara. Diz-se que é Yang quando alguma coisa é mais forte. Diz que é Yang quando alguma coisa ascende, que é mais Yang. O oposto diz que é mais Yin quando alguma coisa descende. Diz que é mais Yin quando alguma coisa é mais escura. Diz que é mais Yin quando alguma coisa é mais física. Diz que é mais Yin quando alguma coisa é menos luminosa. Pronto, é o oposto. A mesma coisa pode estar mais yin ou menos yin, mais yang ou menos yang. Evidentemente, quando está mais yang, está menos yin, né? Quando está mais yin, está menos yang. Agora, isso refere-se a coisas. Que coisas são essas? Isto é que eu fiz a pergunta. Shi, yin e yang. Eu fiz a pergunta das três coisas. Shi. O que é o Shi? Nós chamamos fluido universal, eles chamam Shi à origem de tudo, ao fluido que dá origem a tudo, àquilo que dá origem a tudo. À matéria elementar, como Kardec lhe chamou também, como. Pronto. Há um princípio de tudo. Vamos imaginar que é uma matéria na qual, a partir da qual se formam todas as outras matérias e todas as outras coisas. Ok? Esse é o fluido universal. Todos os outros fluidos que vão saindo daí são fluidos. Assim como o Chi dá origem a outros tipos de Chi. Para nós aqui no Ocidente, o fluido universal dá origem a toda a variedade de fluidos. Para eles, o Xi está na origem de toda a variedade de X. Certo? Pronto. Isso é importante compreender para a gente poder perceber como é o funcionamento, porque nesta primeira fase nós vamos trabalhar, não vamos trabalhar com vários tipos de Xi. Mas mais tarde, se vocês quiserem, a gente pode ir perceber como é que funciona exatamente o corpo, e aí vamos ter que trabalhar com diversos tipos de Xi. Portanto, há um fluido primário, há uma entidade primária que eles chamam o Xi, que depois dá origem a outros tipos de Xi. Entre si, esses tipos de Xi podem ser mais Yin ou mais Yang. E mesmo em relação ao mesmo tipo de Xi, ele pode estar mais Yin ou estar mais Yang. Ok? Portanto, essa relação, isso é que é estruturante que a gente perceba. Há um Xi universal que depois dá origem a uma série de X através da relação entre o Yin e o Yang. Ok? Portanto, essa parte está percebida, acho eu. Esse Xi dá origem a uma variedade de coisas. Regra 1, 2, 5. O 1, que é o Xi, dá origem ao Yin e ao Yang, que depois dão origem a 5 coisas. A 5 elementos básicos, a 5 coisas básicas. Quais são elas na natureza?
Se vocês forem aqui, e começando por a mesma ordem que começámos já há bocado, temos aqui a madeira, ciclo de geração. Madeira gera fogo. Certo? Certo. Diz-se que a madeira é mãe do fogo. Certo? O fogo gera terra. Diz-se que o fogo é mãe da terra. Certo? Então a madeira, se é mãe do fogo e o fogo é mãe da terra, a madeira é avó da terra. Certo? Certo. A madeira gera fogo, a madeira gera o filho e controla o neto. Cada um deles funciona dessa forma. Por isso é que eu disse, se vocês decorarem por a ordem, é mais fácil. A madeira é mãe do fogo, avô do neto, da terra, e a madeira controla a terra. O mesmo se aplica se começarmos em qualquer um deles. O fogo é mãe da terra e é avô do metal. Portanto, o fogo gera para a terra e controla o metal. A terra é mãe do metal e avô da água. A terra gera para o metal e controla a água. É avô. Certo? Certo. Estão a perceber o funcionamento? Sim. A madeira é mãe do fogo e avó da terra. Portanto, ela gera para o fogo e controla a terra. Ok? Isto faz sempre um triângulozinho assim. Faz sempre um triângulozinho. Ciclo de geração: madeira, fogo, terra, metal, água. Ciclo de controle: madeira, terra, terra, água, água, fogo, fogo, metal e metal, madeira. Tá? Madeira, fogo, terra, metal, água. E eu quero é que vocês compreendam o funcionamento. Porque o decorar, com o trabalho, com o tempo, a gente vai decorando. Ao fim de 3 ou 4 vezes que a gente precise de puxar por a cabeça eu agora não me lembro nada disto. Ok, então espera aí. Deixa-me cá ver. Então, mas a madeira é mãe de quem? É de quê? Ok, pego num bocado de papel e escrevo. Ora, madeira é mãe do fogo. Escrevo. Pronto, ou faço um risco. Madeira, fogo, etc. E vou lá, chego lá. Se eu fizer isto 3 ou 4 vezes, isto acaba por ser decorado. É preciso é que eu entenda o funcionamento. E a base do funcionamento está na lógica. A madeira arde, gera fogo. O fogo, ao arder, gera terra. A terra controla, a terra gera metal no fundo da terra. O metal condensa a água. E a água alimenta a madeira. Eu, se decorar isto nesta ordem, não é preciso decorar, basta-me pensar. Espera aí, o que é que gera o quê? E começo por um e vou acabar por conseguir perceber os outros, encontrar os outros todos. Da mesma forma, se eu quiser saber o ciclo de controle, tenho duas formas lógicas de o fazer. Ei, espera aí, a madeira controla o quê? A madeira controla o quê? A madeira tem raízes, não deixa a terra espalhar-se. Então controla a terra.
Essa é uma forma. E o fogo controla o quê? O fogo controla o metal, derrete o metal e controla o metal. E a terra? A terra controla a água, tem os rios, os mares, os canais que controlam. Essa é uma forma de compreender. A outra é eu perceber que a madeira gera fogo, o fogo gera terra, portanto a madeira é mãe do fogo e o fogo é mãe da terra. Portanto a madeira é avó da terra. E a mãe controla o avô. Aliás, o neto. O avô controla o neto. Isto é compreender. Não queira ter respostas na ponta da língua. Porque isso eu costumo dizer, um burro carregado de livros é um doutor. A gente ter muito conhecimento, mas depois não saber de onde é que ele veio ou o que é que ele faz, não ajuda, não é grande coisa. Tirei um curso de pregar pregos na parede. Então, e sabes apertar parafusos? Não. E sabes pregar pregos maiores? Não. Só me ensinaram este. Percebe? Não é. Agora, se eu perceber como é que as coisas funcionam, eu tanto prego um prego grande, como um pequeno, como um parafuso, como isto, como aquilo. Demoro mais tempo que o outro que decorou, demoro. Mas faço tudo e consigo fazê-lo bem feito. Compreendendo. Madeira é mãe do fogo, é avó da terra. Fogo é mãe da terra, é avó do metal. Terra é mãe do metal, avó da água. Metal é mãe da água e avó da madeira. Quando eu digo é mãe, estou a dizer gera. Quando eu digo é avó, estou a dizer controla. Certo? Sim. Agora aqui, isso é que tem que decorar mesmo, que é a madeira equivale no nosso sistema ao fígado, e isso vocês já decoraram. O fígado ao coração, o baço pâncreas, a terra ao baço pâncreas, o metal aos pulmões, a água aos rins. E a partir daqui é aplicar a mesma coisa. O fígado gera chi para o coração, gera energia para o coração. O coração gera energia para o baço e para o pâncreas. O baço e o pâncreas geram energia para os pulmões. Os pulmões geram energia para o rim. E o rim gera energia para o fígado. Isto é didática, não é real. Atenção, que isto não funciona bem assim. Essa coisa do gerar energia, isto é para a gente ter uma ideia. Porque na realidade, os X são muito mais complexos. É uma coisa muito mais complexa. Mas para aquilo que a gente pretende, serve assim. Por outro lado, o fígado controla a energia do baço. O baço controla a energia do rim. O rim controla a energia do coração. E o coração controla a energia do pulmão. O pulmão controla a energia do fígado. O importante é compreender. Não é decorar. Para isso estão lá as tabelas. Para isso vocês têm as tabelas no manual e eu vou organizar até um grupo de tabelas só. Um e-bookzinho, uma coisa qualquer, só com tabelas, para ser mais para não andar com o manual para trás e para a frente. Para quando estiver a fazer a anamnese, poder ir consultar as tabelas. Interessa-me é perceber como é que funciona. Nem precisa de consultar as tabelas à frente do doente. Porque quando faz a anamnese, está a escrever. E as perguntas da anamnese são basicamente sempre as mesmas.
Portanto, a gente depois pega na anamnesezinha e vai para casa e analisa a anamnese. Espera aí, olha, ele tinha isto corresponde a quê? Tal. Com calma. E tal, não sei o quê. Então ele deve ter isto. Com calma em casa. E na sessão a seguir, quando o doente vem, a gente já está preparado. Ou melhor ainda, vocês têm tato magnético na sessão a seguir, ou não sei o quê, ok. E o meu tato magnético o que é que me dá? E dá-me isto, ok. Então, se calhar, percebem? Sim. Porque a ideia é essa, não é decorar nada, para isso estão as tabelas. É compreender o funcionamento. Ok? Ok. A seguir, demos pulso muito rapidamente. Sim. O pulso você já falou. Contar os batimentos por minuto. Exatamente. Acima de 80 temos excesso. Abaixo de 60 eu acho que a partir dos 70 para baixo que já começa a haver alguma coisa que me diz que a pessoa está com frio. Mas a medicina chinesa diz que é abaixo de 60. Mas eu acho que abaixo de 70 já começa a haver alguma coisa que me diz que a pessoa está com frio. Agora abaixo de 60 está com frio, de certeza. Okay? O mais importante aqui até é a velocidade do pulso. É o número de batimentos. Porque isso depois, a profundidade do pulso, é a prática que vai fazendo perceber Mas também não é tão importante assim, para o nosso caso. E por fim, falámos da língua, que eu vou pôr aqui um mapa para a gente ver. Por exemplo, aqui um mapa da língua. Temos aqui ria, bexiga no fundo, intestinos logo a seguir, baço estômago mais ou menos no centro da língua, pulmão aqui e coração aqui. Fígado e vesícula de um lado e do outro. Isto são os locais onde os órgãos se expressam na língua. Consoante o que nós vemos na língua toda e em especial nesses locais, a gente pode também fazer diagnóstico. Se eu noto uma anomalia em qualquer um destes sítios, é sinal que aquele sítio, que o órgão correspondente tem uma anomalia qualquer. Se eu noto uma anomalia na ponta, o coração tem uma anomalia. Se eu noto uma anomalia, provavelmente, estamos a falar provavelmente, também há fato, muito dificilmente, mas pode acontecer coisas que a pessoa tenha um problema na língua e não seja por orgânico, mas na grande maioria dos casos é. Se houver qualquer coisa que eu note dos lados, associo ao fígado e à vesícula. Se for a meio, associo ao baço e ao estômago. Qualquer anomalia naquela zona indica-me uma anomalia do órgão. Se ouvir uma anomalia na cor, por exemplo, se a cor for mais vermelha, é uma indicação de que há calor naquele órgão ou no órgão correspondente àquela zona. Se em vez de vermelho ela estiver branca ou pálida, indica-me frio, entre outras coisas. E se estiver roxo ou escuro, então é que indica mesmo mais frio. Não é? Nessa zona, em qualquer uma das zonas. Se a forma nessas zonas também dá indicação. Por exemplo, pessoas. Espera aí que eu vou tirar isto e vou pôr aqui outra coisa. Eu guardei isto.
Deixa eu ver onde é que eu pus. Se tem aqui duas línguas, esta a número 2 e esta a número 6. O número 2 está muito vermelha na ponta. E nem ponta tem. Significa calor, que é coração. Calor no coração, e aqui é um caso muito grave, porque isto é uma deficiência extrema de INE. Há deficiência de matéria. A língua está quadrada. A língua não tem ponta. Ok? Assim como esta aqui atrás, tem este sulco aqui enorme atrás. Aliás, ele quase tem a língua cortada a meio, quase. Isto é uma deficiência extrema de INE no rim ou nas... Por exemplo. Aqui a língua fendida é deficiência de INE do coração também. Mas esta é evidente, é quadrada. Quais destas línguas indicam deficiência de baço? É 5, a 4, principalmente a 4. Então vou-vos dar uma novidade. Todas elas têm indicação de deficiência de baço. Eu não quis dizer todas, que era para não problema já. Se nós formos pegar nos doentes todos, a gente encontra para aí uns 10%. Acho que não encontra 20%. Que não tenham problemas de baço ou fígado. Ou baço e fígado. Porque o baço está em tudo. Quando uma coisa começa a funcionar mal, vai exigir o quê? Que o baço acelere. Quem produz a energia, quem produz o chi, quem produz o fluido vital, o fluido, é o baço. Portanto, quando o corpo começa a funcionar mal, o baço começa a sofrer. Quem distribui a energia é o fígado. Quem distribui o chi é o fígado. Portanto, quando o corpo começa a funcionar mal, o fígado normalmente começa a sofrer. Esses dois órgãos estão quase sempre envolvidos, mas o baço está quase sempre. Agora, será que a causa da doença do doente é o baço? Provavelmente não. Evidentemente que eu precisava de muito mais elementos para perceber qual é a causa. Mas em qualquer uma delas, nós temos aqui evidências de problemas diferentes do baço. O baço está envolvido em todos. Aqui temos uma língua extremamente úmida. Já com viscosidade, já com... isto é um desequilíbrio de yin e de yang. Por toda ela. Ok? Com o baço, logicamente, afetado. Aqui temos pelo menos um coração, uma deficiência de coração com um baço afetado. Aqui temos um baço afetado com um baço afetado. O resto não consigo ver mais nada. Esta é a número 3. A 4 também não consigo analisar mais nada, mas a 5, sem mais elementos, a 5 eu vejo perfeitamente que aqui ao fundo está o rim, e na 6 eu vejo que está aqui estreita, mais estreita atrás e fendida à frente. Portanto, há aqui desarmonia de coração e rim. Mais o baço. Portanto, independentemente do baço estar presente em todas, há outros síndromes. Onde é que eu quero chegar com isto?
O diagnóstico não é, como eu já disse muitas vezes, isto é um síndrome. São síndromes. Quando o sistema começa a variar, ora, onde é que tu estás? Os ciclos de geração e de controle. Eu, se tenho um problema de coração, vou afetar o vaso. Ok? Por exemplo. Portanto, eu já tenho aqui duas coisas que estão com problemas. O coração aquece, acelera. Afeta o vaso. Já tenho duas coisas com problemas. O vaso, se começa a ficar com problemas, vai afetar o metal ou vai afetar o rim. Ou não produz para o pulmão, ou começa a descontrolar o rim. E já vou ter aqui três problemas. Se a doença progride, o rim pode, que já estava afetado por fogo, o rim pode afetar o fígado. Eu estou a dar um exemplo. Pode afetar o fígado ou frear o coração. Portanto, a partir de um síndrome inicial, com o tempo, isso é que são as doenças crónicas, com o tempo vão sendo afetados outros órgãos e vão sendo gerados outros síndromes. Por isso, eu quando diagnostico o doente, não vou ver só, tem o rim avariado, tem o coração avariado, se eu fizer isso, já é menos mal. Mas o ideal é que eu perceba qual foi o ciclo da doença. Onde é que ela começou e o que é que afetou o quê, e o que é que afetou o quê, e o que é que afetou o quê. Por isso é que ali a gente estava a ver línguas com mais do que um problema. No geral, dificilmente alguém tem um problema só. A não ser que seja uma deficiência de yin ou uma deficiência de yang. Generalizada. Dificilmente o problema fica só por um órgão. Estão todos interligados. Ok? O fígado aquece. Começa a friar o vaso. O vaso arrefece. Começa a afetar o pulmão. Por exemplo. Portanto, a ideia é a gente perceber quais são os síndromes e depois a ordem por qual eles estabelecem. E se nós fizermos isso, não só temos muito mais facilidade, se fizermos isso bem, temos todas as probabilidades de curar a situação, de levar a situação até ao fim, como de ir acompanhando depois, ao longo do tempo, qual é o progresso. Porque ao longo do tempo, depois, passado algum tempo, o doente vai começar a ter outros sintomas. E eu, a partir dos outros sintomas, eu vou perceber, ok, então espera aí, que o rim já melhorou, então agora já está... Percebes? Percebem? Por isso, o compreender, para mim, é muito mais importante do que o decorar.